Como saber se eu estou em um relacionamento de verdade, que vale a pena eu investir, que vale a pena eu me esforçar, que vale a pena eu me dedicar? Fala, mestre! Aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Aula do Burigato. Eu vou me aprofundar nesse ponto hoje de como saber se um relacionamento de fato é de verdade, não é? Inclusive se conecta muito com uma reflexão que eu fiz no meu Instagram, então não sei se você está me vendo no Instagram, no YouTube e tudo mais, mas acompanhe-me no Instagram, porque primeiro eu faço reflexões que muitas vezes eu não abordo aqui no canal ou em vídeo, não é? Mas, por exemplo, também, além das reflexões no Instagram, eu me aprofundo em muitas delas no meu canal no Telegram, através de um áudio exclusivo, que muitas vezes não se torna aula, ou o Burigato responde, por aí vai, né? Então, ambos os links estão na descrição, faça parte do Instagram e do Telegram também, independentemente de onde você estiver vendo esse vídeo, tá? Bom, então vamos lá. Como saber se eu estou em um relacionamento de verdade? Primeiro, né? Por que eu devo me preocupar com isso? Porque, fundamentalmente, o que nós fazemos na vida é se relacionar. Enfim, eu compro um negócio, eu faço isso, eu contrato eu contrato... Bom, tudo envolve uma espécie de relacionamento, não é? Agora, é claro, a gente também não tem como nos preocuparmos ou nos, vamos dizer assim, dedicarmos a todos os relacionamentos que nós temos na vida. Porque, veja bem, eu tenho prioridades. Então, por exemplo, se eu me dedico demais a relacionamentos X, sei lá, com algumas coisas que não vão fazer tanta diferença, talvez eu fique exausto e não consiga, por exemplo, me dedicar às pessoas que de fato estão ali comigo, não é? Por exemplo, acontece um pouco dessa, vamos dizer assim, desse mau uso de recursos sociais, quando, por exemplo, alguém se dedica demais no seu trabalho e quando chega em casa não dá a menor atenção para quem de fato constrói a vida com ele ou com ela, marido, esposa, namorada, filhos, pai, mãe e por aí vai, não é? Então o que eu vou falar aqui é uma métrica que eu acredito que você deva olhar fundamentalmente para que você consiga ter ali, digamos assim, uma boa pista de se vale ou não a pena se dedicar. E também, um ponto fundamental é que, poxa, não há nada, muitas vezes, por mais que tenha a questão da experiência e tudo mais, mas é algo que de fato afeta muito a gente, que é quando a gente se dedica demais em um relacionamento e do nada ele acaba e a gente sente que desperdiçou muito tempo, não é? Ou a gente sente que não valeu a pena, ou sei lá, e uma série de questões, né? Bom, vamos lá então. Primeiro, quando é que nós começamos a questionar os nossos relacionamentos? É quando dá merda. Porque quando tá tudo bem, a gente não se preocupa, tá tudo bem, não é verdade? Mas quando dá merda é quando o relacionamento de fato é testado. E é nesse momento que você deve prestar atenção e é nesse momento que você deve olhar para isso que nós vamos conversar agora, né? Vamos lá. Carl Rogers, psicólogo estadunidense, coloca que o processo terapêutico ele precisa de alguns pré-requisitos, tá? Quais são? Primeiro, você tem que identificar que algo está errado em você, ok? Então, para eu começar um processo terapêutico, né, de acordo com a escola de Carl Rogers, a teoria de Carl Rogers, eu preciso falar, não, de fato tem alguma coisa errada, né? Segundo pré-requisito, eu tenho que estar disposto a falar da forma mais verdadeira em relação àquilo possível. Porque senão eu não tenho como ter a ajuda necessária ou a ajuda correta. Imagina, se eu não reconheço que tem algo errado e eu não falo sobre aquilo, como que alguém vai poder me ajudar em determinado aspecto da minha vida? Não dá, é impossível isso de acontecer, né? Mas é claro, esses dois pontos não são suficientes. Tem que estar colado, digamos assim, com o terceiro ponto, que é eu estar disposto verdadeiramente a melhorar. Ou seja, então, segundo o Carl Rogers, eu preciso ter 3 pré-requisitos para entrar num processo terapêutico. Estar consciente que eu, de fato, tenho algo errado. Segundo ponto, estar disposto a falar sobre isso. Terceiro ponto, querer, de fato, melhorar nesse aspecto da minha vida. Não é? Agora, vamos olhar para o relacionamento amoroso, por exemplo. Não é? O que muitas vezes acontece quando dá merda? O que muitas vezes acontece é que vamos supor que você ou a outra pessoa fale, olha, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento e eu gostaria de conversar com você. O que provavelmente pode acontecer por N motivos, por falha de comunicação de quem fala, por falha de comunicação de quem ouve, ou de quem responde e por aí vai, é que começa a virar um ataque, começa a se perder o tema central da discussão e aí com isso começa a virar, na verdade, uma coisa de quem se salva primeiro,
não é? Ou seja, não, a culpa não é minha, a culpa é sua, por isso o relacionamento tá essa merda. E blá, 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 blá. Bom, imagine então, num aspecto mais desapegado, se você fosse, por exemplo, ser atendido por Carl Rogers e você começasse a culpar o Carl Rogers de que aquilo que aconteceu, na verdade, é problema dele, ou ele tá querendo caçar pelo em ovo com você, ou qualquer coisa nesse sentido. O processo terapêutico não funcionaria. Assim como o seu relacionamento. Ou seja, qual que é a meta e qual que é de fato o que a gente deve olhar para categorizar, para classificar ou para pelo menos ter grandes e bons indicadores de que aquele relacionamento vale a pena. É se ele é um relacionamento terapêutico. Jordan Peterson, inclusive, fala isso, né? Ele coloca que se o relacionamento não é desse jeito que o Carl Rogers definiu, o que é isso então que você tem? Se a sua meta dentro de um relacionamento não é essa, então qual é que é a sua meta, não é? E aí, se a gente se perde nesses pontos, é óbvio que a gente não consegue evoluir, nos aprofundarmos, ou até quem sabe, depois de uma discussão, falar que de fato aquela discussão ou aquele relacionamento vale a pena. A gente muitas vezes sai com raiva, sai com rancor, sai com ressentimento, principalmente porque muitas vezes a gente acusa demais e é acusado demais, e aí ninguém dá o braço a torcer e obviamente a coisa não desenvolve, não é? Então, um dos pontos fundamentais é você olhar justamente se o seu relacionamento é ou não é terapêutico. E aí estão grandes indícios de se ele é um relacionamento que vale a pena. Agora, é óbvio que isso é imensamente difícil. Assumir que está errado é muito difícil. Estar disposto a falar sobre isso é muito difícil. E estar disposto a melhorar também é muito difícil. Então a gente muitas vezes fala de conceitos, pega conceitos, eu recebo muitas perguntas, eu dou as respostas, seja no meu stories, né, seja, enfim, por exemplo, respondendo até no Burigato Responde e por aí vai, não é? E aí muitas vezes eu vejo que as histórias se repetem, as perguntas se repetem, ou muitas vezes as pessoas me mandam perguntas que eu tenho certeza que muitas delas não se tem a menor noção da complexidade de que é do tema que está sendo colocado, como por exemplo, eu estou colocando aqui para vocês umas métricas, né? Agora, para você conseguir fazer isso, para eu conseguir fazer isso, para qualquer pessoa conseguir fazer isso, exige muito esforço, dedicação e trabalho, não é? Então, por isso, eu faço o seguinte convite para você. Entenda isso que a gente está conversando e, obviamente, entenda, vamos dizer assim, o quanto você precisa se dedicar para que isso aconteça no seu relacionamento. Porque aqui eu falei do relacionamento terapêutico, falo dos 3 aspectos com base no que Carl Rogers traz para nós, mas isso é uma coisa que ambos têm que fazer, né? Tanto até que, se você, por exemplo, quer me ajuda para aplicar esses conceitos, tem uma aula dentro do portal Poder Social chamada Como Dominar a Arte dos Relacionamentos. E lá eu me aprofundo em como aplicar isso tudo na prática, né? E você verá que mesmo depois que você ter esse conhecimento, porque ele vai se conectar com vários outros que estão dentro do portal, por exemplo, não é? Você vai precisar aplicar aquilo. Então veja bem, é como se você sempre fala até desse exemplo, porque eu acho que ele é o mais palpável, né? A gente tem a viagem de que no intelecto é diferente, mas não é. Talvez é até mais difícil, dependendo do que se tiver sendo tratado, não é? Mas assim, por exemplo, você pode ver uma live sobre como se exercitar mais rápido, não é? Ou como ter resultados melhores com os seus exercícios. Isso não vai te poupar do trabalho e da dedicação de você fazer, por exemplo, aquele exercício que está todos os dias por um longo período até que você consiga enxergar os resultados. Então é a mesma coisa, né? Quando você, por exemplo, talvez numa discussão você vai conseguir aplicar esses 3, mas na segunda discussão você já não vai conseguir. Aí você vai ter que fazer, digamos assim, um diagnóstico, dar uma olhada em relação ao que está acontecendo com você, com a pessoa com quem você está se relacionando, né? Coisas que eu levei anos, por exemplo, e ainda levo anos, né? Porque constantemente, ontem mesmo comecei um novo treinamento, mais uma vez está indo aí para um dos mais profundos que eu estou fazendo, não é? E então eu vou lá, codifico tudo aquilo ali, disponibilizo no portal Poder Social, por exemplo, ou parte dele aqui no meu canal e tudo mais, mas sempre vai exigir o esforço de você se dedicar àquilo, não é? Então, o que eu
primeiro, né? Se você já tiver num relacionamento e se você olhar para aquilo ali que eu acabei de falar, comece a observar isso acontecendo, tá certo? Se você ficar totalmente perdido ou perdida e não fazer ideia e quer a minha ajuda, entra pro portal Poder Social, porque vai ser o melhor e, assim, o menor e melhor investimento que você vai fazer. R$29 por mês, mais barato que sua Netflix, e no anual você ainda tem desconto. E lá você vai ter o passo a passo para executar e para poder diagnosticar a parada, certo? Agora é claro, né? Em ambas as possibilidades que você escolher, você vai ter que se dedicar, né? Mas eu acredito que só de você ter essa noção, você já vai começar a enxergar as coisas diferentes. Mas assim, o ponto fundamental e que eu quero colocar, porque eu sei que, assim, primeiro, né? Um relacionamento ruim, ele é uma marca muito profunda na nossa vida, porque faz parte da nossa história, não tem como apagar e principalmente, muitas vezes pode prejudicar ou não meus próximos relacionamentos, tomar ou não muito tempo da minha vida. Então, muitas vezes, o que a gente trabalha e conversa e fala aqui, não é? É para facilitar justamente isso, para que você não precise muitas vezes passar por certos problemas, ou pelo menos passar e conseguir sair mais rápido de certos problemas, para que você aproveite melhor o seu tempo. Afinal de contas, todos nós temos uma única certeza: o nosso tempo é finito. Se você não fizer o melhor desse tempo, obviamente você não terá a melhor experiência. E é justamente o que a gente mais busca na vida. Então é inconcebível para mim alguém que não queira se dedicar a algo que não tem o que você fazer, não tem como você escapar disso. Se você quer ter melhores relacionamentos, você vai precisar se dedicar. Então, por isso, depois de tudo que eu acabei de falar aqui, tome a melhor decisão para você, no sentido do que você deve fazer agora, certo? Para que você consiga ter o relacionamento ou ter a aplicação disso que a gente falou, não no sentido de que, como, por exemplo, muitas vezes acontece, de você ver a aula, sair e depois não fazer nada em relação àquilo. Senão você só desperdiçou, sei lá, quantos minutos da sua vida, e pior, você vai continuar, e sabe, para matar a questão, e sabe o que é pior? Muitas vezes você assiste algo, não aplica aquele algo, e o que acontece? Acontece que você acha que já teve contato com aquele conhecimento, e aí tem uma ilusão de que aquilo não funcionou, mas não é que não funcionou, você não fez. E aí, por exemplo, você quer outra solução, não, já, sei lá, vamos supor, você lê um livro, As 5 Linguagens do Amor, aí você não aplica, e aí você fala, não, eu já li esse livro, mas não funcionou. Como assim não funcionou, porra? Você tentou, você aplicou, você teve um tempo ali, vamos dizer assim, de administração sobre essas novas estratégias de se relacionar, ou você simplesmente viu, leu e cagou porque você ia fazer depois? Não faz sentido. Então olhe para os seus relacionamentos agora, neste exato momento, identifique se eles têm esses 3 pré-requisitos e busque uma forma de você conseguir aplicar, porque senão você desperdiçou alguns minutos da sua vida mais uma vez. O que acontece, mas pelo menos a gente, depois de perceber, não deve repetir, certo? Deixa aí nos comentários para eu saber, você tá ou não está em um relacionamento de verdade a partir das medidas que você viu aqui agora, que você deve sempre olhar, porque como Jordan Peterson diz, e eu concordo muito, se você não está em um relacionamento assim, você está em quê? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima aula.